Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 191 do podcast da página 5, o último de 2024. Prometo voltar em algum momento do ano que vem, só não digo quando porque preciso repensar algumas coisas aqui do podcast. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Blue Sky como Rodrigo Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta se cadastrar no página5.substack.com, link na descrição do episódio. E quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da News. Além de dicas exclusivas, os assinantes podem participar de encontros virtuais e do clube de leitura da Página 5. Agora, em dezembro, para fechar o ano em grande estilo, leremos O Castelo, de Franz Kafka. A abertura hoje é breve porque o papo é longo. Falaremos sobre Jorge Luiz Borges, um dos maiores escritores e um dos maiores leitores, importante sublinhar, da história. Contista, ensaísta e poeta, autor de títulos como O Aleph e Ficções, dono de uma obra labiríntica em permanente diálogo com a própria literatura, o argentino é um dos nomes fundamentais do século XX. Para conversar muito sobre o trabalho e um pouco a respeito da biografia de Borges, convidei Júlio Pimentel Pinto, que esteve aqui no episódio 179, quando conversamos sobre como a ficção molda nosso olhar para a realidade a partir do livro Sobre Literatura e História, recém-lançado por Júlio. Professor no Departamento de História da Universidade de São Paulo e pesquisador há quase 40 anos da relação entre o nosso passado e a ficção, Júlio tem um olhar especialmente dedicado à literatura latino-americana. E Júlio tem um interesse especial por Borges, pela literatura de Borges, pelos estudos a respeito de Jorge Luiz Borges, um autor central em sua própria vida. Júlio Pimentel Pinto, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Júlio, você esteve aqui no episódio 179 faz pouco tempo, foi esse ano mesmo, para conversar sobre o seu livro sobre literatura e história. E muitos ouvintes depois vieram me pedir para que você voltasse o quanto antes, por conta do tanto que eles gostaram de te ouvir. Falaram que você é um cara muito didático, muito bem-humorado, que é muito prazeroso ouvir você falar sobre literatura. E muitos ouvintes também me pediam um episódio sobre Jorge Luiz Borges. Eu costumo fazer episódios sobre grandes nomes da literatura e tem mais ou menos, eu acho que umas 1.500 lacunas para se suprir ainda nessa minha empreitada. E o Jorge Luiz Borges era uma dessas lacunas. E por acaso você gosta um pouco do Borges, não? Pouco. Então, chamei para a gente bater um papo sobre Jorge Luiz Borges, sobre esse escritor argentino. Primeira pergunta é uma pergunta bem simples que eu gostaria de te fazer, Júlio. Por que ler Borges? Bom, em primeiro lugar, obrigado, Rodrigo, por mais esse convite tão rápido, né? Obrigado a quem gostou do episódio anterior. Olha, a gente passaria uns 8 meses aqui se fosse listar alguns dos primeiros motivos de por que ler Borges. Mas para tentar simplificar, eu acho que, em primeiro lugar, porque é um tremendo escritor. É um tremendo escritor. E quando eu falo um tremendo escritor, eu não estou pensando só, lógico, na qualidade da prosa, ou da poesia, ou da ensaística dele. Eu estou pensando no fato também, não é, claro que isso importa, mas eu estou pensando também no fato de que ele é um sujeito que o tempo todo pensou o próprio ato de escrever e o próprio ato de ler. Então, quando a gente lê Borges, além de ler histórias maravilhosas, poesias maravilhosas, etc., a gente vai também percebendo como os mecanismos da leitura funcionam, como é fundamental e como a leitura a cada momento, em cada circunstância, ela é diferente. Os nossos lugares de leitor, eles variam muito, eles oscilam muito. E o quanto essa leitura é fundamental para a escrita. Uma escrita que se testa o tempo todo, uma escrita que a cada momento busca novos jeitos de ser,
procura outras estruturas, né? Para usar um exemplo que é muito conhecido, talvez mais à frente a gente volte a ele, mas a mistura de gêneros, né? Aqueles textos do Borges que parecem ensaio, mas são ficção, ficam no meio do caminho entre uma coisa e outra e que ensinam para a gente, além do conteúdo conjuntural de cada texto, ensinam para a gente que, afinal de contas, um texto é algo que é pensado, que é construído gradualmente, que pode provocar impactos muito diferentes em cada pessoa que lê, etc. Então para a gente não passar aqui meses, né, listando os motivos de ler Borges, eu diria isso. Primeiro, a leitura é prazerosíssima. Segundo, é uma literatura de altíssima qualidade. E terceiro, é uma literatura que faz a gente pensar o tempo todo na forma como a gente lê e na forma como se escreve. A gente discute, a gente é forçado a refletir sobre isso. É uma platitude, né? Falar que o Borges é um dos maiores escritores do século XX, provavelmente nas próximas décadas, nos próximos séculos imediatos, deve se manter como um dos gigantes da literatura. Mas me parece que o Borges, antes de ser um grande escritor, ele foi fundamentalmente um grande leitor, né? E sabia da importância de ser um grande leitor e colocava, inclusive, o ato de ler acima do ato de escrever. É uma impressão equivocada minha? Não, pelo contrário. Ele, inclusive, gostava de dizer. Há uma frase famosa do Borges que ele repete em várias entrevistas, assim: me orgulho mais dos livros que li do que dos livros que escrevi. Né? E há vários momentos, tanto na obra ficcional dele, quanto em entrevistas. Ele dava muitas entrevistas, né? Tem volumes e volumes de entrevistas do Borges, sobretudo nos últimos. Bom, ao longo da vida toda, mas sobretudo nos últimos anos. E há também livros que falam pelo olhar não, de amigos, de pessoas próximas, né? Marister Vasquez, sobretudo Adolfo Bioy Casares, que falam muito do cotidiano com Borges. E esse cotidiano é sempre o da leitura. Acho que a leitura aparece em Borges, bom, aparece de várias maneiras, mas aparece sobretudo de duas maneiras em Borges. A primeira é como a função maior a que ele podia se dedicar. E creio a que vários de nós nos dedicamos, né? Brinco com os meus alunos que ser historiador, ser crítico literário é ser leitor profissional. Você também, né? É um leitor profissional porque, no fim das contas, a gente faz isso por prazer e por profissão. Então, a primeira dimensão é óbvia, é ocupar o cotidiano com essa possibilidade de você viver em muitos mundos simultaneamente. Não só naquele que você está a cada momento, mas você circula um pouco pela França do 19, quando você lê Madame Bovary, você circula um pouco pela Inglaterra do princípio do 19, quando você lê Dickens, e assim vamos, né? Agora, a segunda dimensão é uma dimensão mais, digamos, profunda e propriamente literária. A ideia de que a leitura sempre funda e inevitavelmente funda a escritura, a escrita. O Emir Rodrigues Monegal, grande crítico literário uruguaio e amigo pessoal do Borges, chegou a escrever um trabalho que acho que é um dos maiores trabalhos que já foram feitos sobre Borges, que se chama assim, Borges, uma poética da leitura, em que ele vai esmiuçando de que forma todo o escrito de Borges é um escrito que dialoga, que trabalha ininterruptamente com os textos que antes ele leu. É uma espécie de retomada das leituras para fazer com que o próprio texto seja algo como um mosaico das leituras. Há uma passagem, para ser mais claro, há uma passagem de uma entrevista de Borges em que ele diz assim: para mim, né, o ficcionista é um amanuense do engenho alheio. É o sujeito que pesca as coisas em todas as partes, junta aquelas coisas e produz algo novo. E daí ele completa. E o trabalho do amanuense, do engenho alheio, às vezes é mais importante que o próprio engenho alheio. Né? Então, essa ideia, primeiro, de que não existe originalidade,
porque todo texto ele é sempre uma combinação de outros textos, uma mistura de outros textos. Segundo, que o escritor é aquele que depende fundamentalmente da leitura, porque senão ele jamais vai ter esse material do qual posteriormente se comporão os seus textos. E terceiro, a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é ler. Agora, o engraçado de tudo isso, lógico, é que o sujeito que negou a originalidade na escrita foi um dos escritores mais originais do século XX, né? Criou um sistema metafórico que a maior parte das pessoas que já ouviu falar, conhece Borges, sabe, né? Os labirintos, os tigres, aquelas coisas todas. Então, há algo também de simulação nessa negação, né? Mas é uma originalidade que se baseia numa série de elementos comuns. Você olha para aqueles elementos e você fala, poxa, mas eu conhecia isso, eu só não tive a inventividade de dispô-los nessa ordem, né? Exatamente. Por isso que o amanuense do engenho alheio essa é uma figura tão importante, né? Porque é o sujeito que acha o jeito de fazer aquela montagem. E acho que, de fato, como você falou, né? Você disse que era uma platitude, mas é simplesmente uma verdade. É um dos principais escritores do século XX. Eu, às vezes, exagero um pouco e falo assim, um dos principais escritores de todos os tempos, né? E concordo com você. Acho que Borges persiste muito. A sombra de Borges, ela acompanha grande parte da ficção do século XX. É muito difícil você encontrar um crítico, um teórico da literatura ou um ficcionista posterior aos anos 40, 50, porque é nos anos 50 que, sobretudo, que a obra de Borges ganha difusão internacional, né? Que ele passa a ser muito lido e muito estudado fora da Argentina. Não tem um crítico, um teórico, um ficcionista de grande porte, não é, que não reconheça que Borges está na sua origem. Aí atrás de você, além do seu belo livro, né, que a gente espera em breve seja premiado, eu estou vendo ali o Bolanho, por exemplo, né, Os Detetives Selvagens, 2666. Bolanho é um dos escritores de maior destaque, mais prestigiados, já falecido, claro, mas mais prestigiados das últimas 2, 3 décadas aqui na América Latina, e a principal referência para Bolanho é Borges. A gente pode sair daqui, né? Se a gente pensa em Coetzee, né? Se a gente pensa de autores, né? Philip Roth, né? Em qualquer língua, sempre vai haver a menção a essa precedência de Borges, né? Então ele Agora persiste. mesmo eu tô metido no universo do Mircea Cartarescu, o romeno, Hum, e Borges é uma das sim. principais influências dele. Sim, trazido aqui pela Mundarel, se não me falha a memória, Isso, né? isso. Sim, exatamente, é. Então tá em toda parte, né? E acho que, por isso eu concordo com você. Acho que daqui a 100 anos, é sempre difícil a gente fazer essas previsões, a gente não sabe se daqui a 100 anos vai ter planeta, mas enfim, que daqui a 100 anos Borges vai continuar, não é? Os futuros Rubens e Júlios, né? É, eu confio mais de que Borges estará presente daqui a 100 anos do que haverá planeta daqui a 100 anos. Havendo planeta, Borges estará lá, mas se vai haver planeta, eu já não sei. E sempre pode ter um alienígena, né? Que o cite em outra parte. Quem sabe? Julie, como é que se construiu essa sua caminhada com Borges? Em que momento que você conheceu esse cara e como que você foi se aproximando e se encantando da literatura dele? Eu não tenho muita certeza, mas eu imagino que as primeiras leituras que eu tenha feito de Borges, assim, muito esporádicas, né? Muito ocasionais, tenham sido na adolescência, né? Textos curtos que eu pegava em biblioteca, né? Biblioteca da minha tia, tinha uma belíssima biblioteca, hoje já falecida. Ou na biblioteca da escola, alguns textos, mas você sabe que hoje, justo quando acordei, né, já pensando no, em como seria a nossa conversa, etc., eu fui mexer em alguns livros e achei essa nova antologia pessoal, essa edição de bolso da nova antologia pessoal, que foi o primeiro livro de Borges que eu comprei. E aqui está marcado que eu comprei esse livro em fevereiro de 1981. 1981 eu tinha 17 anos, em fevereiro eu ainda tinha 16, mas eu faria 17 em maio de 81.
É meu terceiro colegial, hoje terceiro ano do ensino médio. E daí, claro, eu tive dificuldade, uma edição em espanhol, era uma livraria que eu não sabia espanhol, a não ser, né, muito por cima. Era uma livraria que tinha na rua em que eu morava, na Alameda Campinas, que durou pouco tempo, era uma ótima livraria, e foi lá que eu comprei os meus primeiros livros, não só de Borges, mas também de Cortázar. E a partir daí eu comecei a ler. Uns anos depois, e adorar, 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 né? Mas entrei no curso de História, fui pensar em outras coisas. No curso de História você tem que ler feito um camelo, então é muito difícil você ter um tempo muito grande para ler outras coisas, além do que é exigido nas disciplinas do curso. Deixa Mas eu eu sempre fazer um guardava parênteses para aí, mim. porque muitas vezes quando a gente está lendo que nem um camelo, a gente perde um pouco até da disposição intelectual para ler por prazer, para ler com a cadência e com a fruição que a literatura É, não exige, mas merece mais do que exigir, né? tem uma hora que a cabeça cansa, né? Tem uma hora que a cabeça cansa, que o olho cansa, que você não consegue mais. É exatamente isso que você falou. Você não consegue mais. Você lê, né? Você decifra as letrinhas, você pega as linhas gerais do texto, etc. Mas você não consegue mais ler com densidade, né? Ler com cuidado, com a atenção devida. Enfim, e daí foi isso. Mas eu nunca deixei de ler Borges, né? Mesmo nos anos de graduação, começo da década de 80, 82, 85, eu nunca deixei de ler Borges, assim como eu nunca deixei de ler literatura. Mas os rumos que a gente toma na vida, às vezes são outros. Eu fui lá fazer um mestrado sobre história política da Argentina. Fiz esse mestrado, defendi esse mestrado em 91, mas foi isso que ficou na minha cabeça quando eu estava vendo essa data, de quando eu tinha comprado esse exemplar da nova antologia pessoal, que na verdade é organizada pelo próprio Borges, né, no final dos anos 60. E parece que tanto tempo passou desde o dia, e eu lembro desse dia, cara, eu lembro desse dia, eu lembro de eu ver esse livro, esse exemplar na mesa, a livraria se chamava Pena Azul, na mesa da Pena Azul, e de levar para casa e começar a ler, pá, 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 pá. 81, né, como eu te falei. E daí fiz a graduação, fiz o mestrado, mas já estava querendo mexer com literatura, né? Tanto que ao final da defesa do mestrado eu dei uma carona para minha orientadora, Maria Lígia Prado, né, uma pessoa maravilhosa, e a Lígia falou assim: Você vai continuar? Você vai para o doutorado? Falei: Vou sim. Falei: Mas Lígia, agora eu quero trabalhar com literatura. E daí ela fala: Eu já imaginava, né? E daí comecei a trabalhar com o Borges sistematicamente a partir de 91, portanto. Mas, em 79, por causa de um evento científico, um congresso da SBPC, que foi em Porto Alegre, em 89. 89 ou 90, eu acho que 89, mas eu posso estar. Eu escrevi um textinho sobre Borges, que é ruim, né? Que é ruim. Mas textinho, né? Sem nenhum trabalho de pesquisa ainda. Um textinho sobre Borges. E daí, na minha cabeça, havia passado assim uma eternidade, uma vida inteira, desde que eu comprei esse primeiro livro de Borges, meu primeiro livro meu, né, de Borges, até escrever algo sobre ele e até começar a pesquisá-lo. Na prática, foram 8 anos, né? Foram 8 anos até começar a escrever e 10 anos a começar a pesquisar. E, bom, isso na época era muito tempo, porque eu tinha, né, 20 anos de idade. Hoje, que eu tenho 60, não, nossa senhora, como foi rápido. E a partir daí nunca mais larguei Borges, né? Hoje brinco com os meus alunos, brinco com os meus amigos, que eu não consigo pensar que não seja através de Borges, né? Então, isso que você falou, por exemplo, essa coisa da leitura, de sempre tomar a leitura como ponto de partida. Ao escrever um texto, tentar pensar esse mosaico que a gente faz. Ao ler um texto, passar o tempo todo discernindo as leituras que estão articulando, que articularam aquele texto, né? Isso é pensar através de Borges, né? E daí eu não consigo mais não fazer assim.
E estou satisfeito com isso, não, não é um problema, não, pelo contrário, fico satisfeito com isso. Então, Borges atravessou a minha vida, quer dizer, ele entrou na minha vida como leituras esparsas na adolescência. Tem uma edição das obras completas, não dá para ver aqui, mas dá para ver aqui, né, lá no alto, tal coisa, que tá aqui no cantinho, mas enfim, é esse aqui, que é aquela edição das obras completas da MC, publicada em 74, edição de capa verde, né, que a minha mãe me deu de presente no aniversário. Daí eu precisaria ver a data em que isso foi, mas foi também por volta dos 21, 22 anos e que me acompanha e aquela brincadeira que a gente faz, se você fosse para uma ilha deserta, que livros você levaria, né? Além de como construir canoas, né? E um aluno outro dia falou, o livro Mil e Uma Maneiras de Preparar Peixe com Coco. Mas enfim, eu levaria essa edição, porque, enfim, ela tem muitos erros, é uma edição cheia de erros, né? Eu só vim a descobrir muito tempo depois, é uma edição com muitos erros, mas e esse exemplar ainda tem uma coisa que, na época, como tinha sido um presente da minha mãe, eu não quis mexer, ela tem umas páginas em branco, tem várias páginas em branco, né? Na época eu falei, pô, na época eu tomei isso como uma perda, né? Essas páginas eu não tenho. Hoje eu tomo isso como um prêmio, né? Porque é um exemplar que é só meu, que essa falha na impressão o tornou exclusivo, né? É Então, de fato singular, né? exatamente. É. Então, Borges é minha vida. E a obra do Borges, Júlio, pensando primeiro na parte contista dele, é, ela tem algumas fases bem diferentes, né? Tem o Borges olhando, ou fases ou temáticas, então, assim, desde que a gente já falou da questão dos labirintos e do diálogo intenso com a própria literatura, tem o Borges olhando para a tradição argentina e para os gaúchos ali, me parece que principalmente no início da carreira dele. Conforme ele vai perdendo a visão, vai tendo mais dificuldade para escrever, é, são contos que tendem a se tornar mais sucintos, menos cerebrais, com uma história mais fácil de compreender. Como que você vê esses diferentes momentos do Borges contista? Né? Eu acho que sim, mas eu acho que esses tempos também se misturam bastante, né? Quer dizer, se a gente se concentrar nos livros de relatos, a gente tem lá ainda no final dos anos 20 o Evaristo Carriego, não é? Que já é um pouco um híbrido de ensaio e de ficção, né? Sai em 29, sai no finzinho da década de 20. Daí 35 tem a História Universal da Infâmia, que é um livro que chama muita atenção, né? E que, de novo, o leitor pode hesitar um pouco, afinal de contas, ah, ah, o que se está falando aqui, né? Do que se está falando aqui? São pequenas biografias desses infames, esses O que se infames está desses. falando aqui e um leitor menos preparado para ler Borges pode pensar, pô, esse cara acho que está me enrolando, hein? Não sei não, hein? Exatamente, Isso aqui não exatamente. aconteceu desse jeito, de tão bem construído, e a ficção dele fala, não, Isso. isso aqui não, A tá história de estranho, hein? verdade. A história de verdade não é essa, né? Bom, daí vem os dois grandes livros. Eu falo grandes livros não porque eu os acho maiores que os demais, mas são os livros que são sempre, 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 sempre destacados como os principais de Borges, né? Ficções e o Aleph, né? Sendo que Ficções a rigor é a junção de dois pequenos livros, né? Ficções sai em 44, mas ele junta faz parte dele, né? Ele é composto também por um pequeno volume que havia sido publicado em 41, O Jardim de Caminhos que se Bifurcam, que é também, lógico, o título de um dos contos. Ficções sai em 44 e o Aleph sai em 49, né? E acho que quase sempre, quando as pessoas falam quase sempre não, mas com frequência as pessoas celebram esses dois livros de relatos mais do que os outros.
E depois você tem um longo período, né, de mistura, de... Bom, é claro, eu pulei alguns, tem a história da eternidade, enfim, mas... e depois você tem, como você disse, os livros de relatos já da década de 70, o Informe de Brody, o Livro de Areia e a Memória de Shakespeare, né? Há uma diferença, há de fato uma diferença. Aquela, aquela, aquela ficção tão misturada com materiais históricos e com materiais, bom, sempre retrabalhados pela imaginação, mas com materiais históricos e com citações de outros livros e com uma capacidade inventiva enorme, né? Em ficções está o famosíssimo Pierre Menard, autor do Quixote, em que ele conta a história de um escritor, né? Pierre Menard, que quis escrever o Quixote. Ele não queria copiar, ele queria escrever igualzinho. Então ele tentou mimetizar a vida dos Cervantes, etc. Mas enfim, mas a gente pode depois. Esses últimos livros de relato, o Informe de Brody, o Livro de Areia e a Memória de Shakespeare, que são entre a década de 70 e a de 80, né? 70 o Informe de Brody, 75 o Livro de Areia, 83 a Memória de Shakespeare, eles trazem, como você disse, relatos em geral mais curtos, com uma estrutura que parece mais simplificada, mas eu sempre bato nessa tecla. São livros extraordinários. São livros extraordinários. No Informe de Brody, há alguns relatos que são dos melhores que Borges escreveu, com todas essas limitações de que você falou, inclusive a da cegueira, né? O que não impedia que ele continuasse reescrevendo seus textos, não diretamente, é lógico, né? Mas depois que a cegueira o impedia de escrever diretamente, ele tinha sempre alguém para quem ele ditava, e daí a pessoa, secretários na Biblioteca Nacional, a própria mãe, né, Dona Leonor Acevedo, foi a mão que escrevia para ele por muito tempo, enfim, várias pessoas, e depois reliam para ele incessantes vezes, e ele ia fazendo as correções, claro, ouvindo e pensando, e ele ia fazendo as correções da mesma forma como lá atrás, quando ele via e escrevia vendo, ele também escrevia. Hoje em dia se estudam muitos manuscritos dele, né? E é fascinante a forma como ele reescrevia os seus textos. Tem todo um método, etc. Em Um Informe de Brode, o Evangelho segundo Marcos é um dos contos. E Guajaquil, eu acho que, olha, qualquer antologia que se fizesse dos maiores textos de Borges, o problema é que uma antologia dos maiores textos de Borges, eu sou meio suspeito, mas talvez tivesse que incluir tudo. Mas, enfim, qualquer antologia que se fizesse dos melhores textos, dos melhores relatos, dos melhores contos de Borges, eu acho que teria que incluir Evangelho segundo Marcos e Guajaquil, né? Então, sim, você vai percebendo essas variações na estrutura dos livros, na temática, como você falou, não é? No início há uma presença muito grande daqueles grandes temas borgianos que também estavam na poesia, né? A pátria, os ancestrais, esse universo propriamente argentino, né? Figura do Gaucho, etc. O Boris, ele gostava de falar que ele nasceu em 1900, não em 1899, para fingir que era sempre um homem do século XX. Mas essa preocupação com esses mitos fundacionais da Argentina, essa coisa tão próxima do romantismo, meio que denotavam ali o pezinho no século XIX ainda, né? Muito grande, né? Muito grande, a preocupação e esse pé no 19, numa certa mitologia da formação argentina, né? E aí é interessante, acho que tem muitos jeitos, muitos caminhos pelos quais isso chegou a Borges e moveu Borges. Um deles, lógico, e ele gostava de falar disso, é a história pessoal, né? Dos antepassados, o avô que lutou contra o Ross, aquela coisa toda. Mas acho que tem um caminho
o caminho mais notável é o caminho literário mesmo. E daí há uma figura no 19 argentino, que é uma figura controversa por vários motivos, mas incontroversa no que tange a centralidade dele na escrita e no pensamento, também no pensamento político argentino do 19 e a qualidade de seus escritos e a sua importância, que é Domingo Faustino Sarmiento, né? E Sarmiento, que foi um sujeito que pensou a origem da gente, cheio de preconceitos, claro. E depois ele foi presidente da República, né? Sarmento foi presidente da República e como presidente da República, bom, para você ter uma ideia, ele foi presidente da República na parte final da Guerra do Paraguai. Sarmento é presidente da Argentina entre 1868 e 1874, então ele pega a parte final da Guerra do Paraguai. E é um dos defensores e um dos sujeitos que, como político e no exercício do poder, colocou em prática as famosas campanhas do deserto que dizimaram a população indígena argentina que vivia no centro na parte mais ao sul da província de Buenos Aires. Mas Sarmiento, independentemente de tudo isso, lógico, ele era um homem do seu tempo, nós não vamos concordar com essas ideias dele, por princípio, mas Sarmiento era um escritor extraordinário. E Sarmiento fundou grande parte desses mitos de origem da argentinidade, né? E Borges dialoga bastante com Sarmiento. Ele várias vezes insiste que Sarmiento é o grande escritor argentino, e eu acho que é mesmo, do 19. E depois ele dialoga, lógico, com a tradição gaúcha, né? José Hernández, El Gaucho Martín Fierro, etc., né? Então, o tempo todo, né, como você dizia, esse tempo que para a Argentina foi tão decisivo, né? A longa guerra civil, as lutas entre unitários e federalistas que se arrastaram por décadas, depois a forma como o país se unifica e e passa por transformações muito profundas, uma entrada maciça de imigrantes, etc. Enfim, se moderniza, cresce economicamente. A Argentina é uma das maiores economias do mundo no final do século XIX, começo do XX. Então, tudo isso move muito a imaginação borgiana e está presente em parte boa da ficção dele. Sobre essas diferentes fases, muita gente que eu conheço já me procurou para falar que teve dificuldade para ler Borges, porque vai tentar ler Borges sem nunca ter lido nada dele e começa justamente por Aleph ou ficções. E normalmente eu É, falo, olha, vai no livro de areia. Vai no livro de areia isso. ou no informe de Brody, que você vai ter acesso ao Borges, às ideias do Borges, a um pouco do estilo de Borges, de uma forma mais comedida, quase mais controlada do que vai ter no Aleph e no Ficções. É, Eu acho que são portas de entrada muito mais afáveis para a obra de Borges, principalmente para quem teve alguma dificuldade inicial com Aleph e Ficções, do que essa parte, não exatamente inicial, mas mais reconhecida do Borges, né? Inclusive, eu é. estava recentemente vendo as aulas do Piglia sobre o Borges, que tem disponíveis no YouTube. Eu não lembro se o Piglia chega a externar isso ou se foi só uma sensação que eu fiquei, mas ele trata essa fase final do Borges meio que como uma obra menor em relação a Aleph Ficções. Pô, em relação a Aleph Ficções, pode até ser uma obra menor no geral, apesar de grandes momentos, que nem você falou aí do Evangelho segundo Marcos, que é um monumento. Eu gosto muito do livro de areia do O Rei e a Máscara, se não me engano, é um dos contos que eu gosto bastante. Mas, pô, comparado com Aleph Ficções, poucas coisas da literatura são tão boas quanto ou maior, né? Então, assim, é meio sacanagem você querer diminuir um outro trabalho porque ele não é tão grande É, quanto Aleph Ficções. é, Então, vale muito é. a pena ler ainda assim, mesmo assim, e é uma ótima porta de entrada. Não sei se você concorda com esse caminho Não, inicial para Borges. concordo totalmente, né? Dublinenses não é tão bom quanto Ulisses, né? Dublinenses é um livro extraordinário. Mas, enfim, Não, concordo totalmente, concordo totalmente. Se a gente for pensar em livros, eu acho que o melhor caminho é esse mesmo. Eu acrescentaria um livro de 60 que é O Fazedor, de que às vezes as pessoas esquecem
e que na verdade reúne. O Fazedor é um livro interessante porque, inclusive, mistura. Você tem ali dentro relatos, você tem poesia, você tem várias coisas. Eu acho que também é uma boa porta de entrada, mas você tem razão. Eu tendo sempre, quando as pessoas falam isso, que tem alguma dificuldade para ler, papapá, porque Borges é de fato um escritor difícil. Né? Não, que você vai sentar, você vai pegar o, qualquer texto de Borges, né? Tem alguns que são mais simples, claro, mas você vai pegar qualquer texto de Borges e você vai, né, ter aquele deleite, aquele prazer do entretenimento. Então sempre eu dou essa mesma recomendação que você dá, e às vezes eu recomendo que, em vez de tentar pegar um livro inteiro, pegue alguns textos, né? Pega alguns textos. Daí, claro, tem que ter um certo roteiro para isso, né? Então, eu penso, por exemplo, lembro que quando adolescente eu gostava muito, agora me escapou meu Deus do céu, as ruínas circulares. Eu gostava muito das ruínas circulares, né? Tem uma coisa um pouco, né, que o leitor pode entrar por um quase misticismo. Não tem nada disso, mas um certo misticismo, né? Ou aqueles relatos muito, muito curtos, né? A trama, né? Relato de 5, 6 linhas, em que o gaúcho sofre uma emboscada e é apunhalado, e entre os seus algozes ele vê o rosto do filho, e ele olha para o filho e fala, Peroche, né? E daí o relato se encerra assim, com uma intromissão do narrador, uma intromissão forte do narrador, que eles assim, ele não sabia que morria para repetir uma cena histórica, né? O César na escadaria do Senado reconhecendo o Caio Brutus, né? Entre os seus algozes. Há também aqueles relatos, o punhal, né? Enfim, alguns relatos curtos que não têm o peso daqueles textos que são sempre celebrados, de ficções ou do Aleph, mas que mostram, fazem, digamos assim, com que o sujeito se aclimate um pouco em Borges, né? Tem um do Informe de Brode, eu estava até vendo se estava fácil aqui para pegar o livro para lembrar o nome, mas eu não estou lembrando o nome do título. Não sei nem se é o Punhal ou se é Duelo de Espadas, alguma coisa assim. Mas é a história de dois caras que eles começam a brigar, tal, vira uma briga que vai ganhando corpo, vai ganhando histórico, e no final essas pessoas morrem e as espadas dessas pessoas continuam brigando entre elas, que é Segue, muito né? bom. Sim, sim. É, ah, o, o, eu acho que é alguma coisa como a origem do ódio. Não, outro duelo. Agora, então, no Informe de Brode tem também um texto que eu acho que é um pouco estranho, né? É um texto que é mais complexo do que ele parece à primeira vista, que é A Intrusa, que inclusive foi levado para o cinema. Aqui no Brasil, foi feito um filme. É ruim o filme, mas foi feito um filme a partir da Intrusa, que é uma história de dois irmãos que vai ter uma relação complicada entre eles, eles compartilham uma mulher, enfim. Então tem vários textos, sobretudo nesses livros tardios, tem vários textos que facilitam muito a entrada em Borges. Porque, de fato, você pega. Isso, às vezes, eu estava conversando isso outro dia com os meus alunos de uma disciplina de pós. Você leu, você abre ficções, você lê O Jardim dos Caminhos Se Bifurcam. Você lê Pierre Menard, autor do Quixote, você fica um pouco ah, emparedado, né? Um pouco perdido ali, exatamente qual é o assunto desse conto, né? Isso existe, isso não existe, tem sempre essas dúvidas, né, que ficam. Ah, as dúvidas quando ele faz citações de outros textos, né? E às vezes são citações errôneas, com frequência são citações errôneas, né? Ele inventa alguma coisa e atribui a um autor, ou ele fala que fulano disse tal coisa e na verdade foi Beltrano, enfim, ele promove uma certa baderna, né? No mundo do citacionismo. E as pessoas às vezes ficam meio perdidas com isso. Então,
Acho que é exatamente o que você falou. Tem que achar um caminho para entrar no Borges. E se perder, faz parte. Se perder, faz parte, e Sim, logo se sim. acha ou não se acha, e faz parte É, da carreira, caminhada como leitor, passar por isso. é, E Júlio, Borges também foi um grande ensaísta e um grande poeta, não? São duas facetas da obra dele com as quais eu tenho menos familiaridade. Conheço algumas coisas de ensaios, gosto bastante do Borges Oral e Sete Noites, por exemplo, que é uma reunião que saiu aqui pela Companhia das Letras, mas já li muito mais o Borges como contista do que como ensaísta e do que como poeta. Mas gostaria de ouvir de você que o leitor pode esperar dessas duas frentes da produção do Borges. é. Sempre muita inventividade, né? E durante muito tempo, o contista nublou um pouco aos olhos de parte da crítica e do movimento editorial, o contista nublou um pouco o poeta e o ensaísta. Hoje, o poeta vem sendo muito mais celebrado do que ele era, vamos dizer, há 30 anos, o Borges poeta, né? E o Borges poeta como um todo, o Borges poeta do princípio dos anos 20, né, dos três primeiros livros dele, Fervor de Buenos Aires, A Lua de Fronte e Caderno San Martín, né, que são os três livros maravilhosos, três livros um pouco complexos, porque principalmente Fervor, né, fez 100 anos no ano passado, né, teve muita celebração, muita discussão, etc. Principalmente Fervor como o próprio nome já diz, é um livro que se demora um pouco para entender como funciona, porque é uma celebração da cidade, mas é uma cidade que está mais no âmbito da fabulação, a cidade pela qual o narrador mostra seu fervor, do que da realidade. Então é uma cidade, a Buenos Aires dos anos 20. A Buenos Aires dos anos 20 é uma cidade que se expande imensamente, né? A Argentina é um país que cresce do ponto de vista populacional, do ponto de vista financeiro, e Buenos Aires se expandiu demais nos anos 20. Mas quando você lê Fervor, o que você encontra ali é uma cidade que não tem gente. A cidade é vazia. Isso surpreende um pouco o leitor que está, né, quando pensa num poema ou num volume de poemas, num conjunto de poemas sobre uma cidade, pensa em Baudelaire, né, na multidão, o flaneur, aquelas coisas todas, né? Ali é uma cidade vazia, uma cidade da memória, uma cidade nostálgica, né? A cidade que ele evoca da infância, do começo, primeira década do século XX. Enfim, então são grandes livros, são belos livros, e depois, claro, as coletâneas de poema que ele escreveu nos anos 60 e 70, né? Eu citei O Fazedor, que é um livro híbrido, né? Que é de 60, A Rosa Profunda, Moeda de Ferro. Agora, há um volume desse período do Borges Poeta que é o meu favorito, que é O Outro o Mesmo, que é de 64. E não é porque é o ano do meu nascimento, porque em 64 a gente sabe aconteceram coisas ruins. Mas essa foi uma coisa boa de 64. Eu acho o outro mesmo um livro assim extraordinário, extraordinário. E agora o Borges Poeta é um Borges de leitura difícil, mais difícil do que o Borges dos contos. Como poesia, claro, sempre você tem que adotar uma outra estratégia de leitura, né? Uma leitura lenta, uma leitura que, que presta muita atenção aos mecanismos, à técnica, né? A técnica, a maneira como tudo ali tá enganchado, está construído, etc. Ô, Júlio, e na poesia, tirar ainda mais essa ideia de o entender tudo, né? De que Ah, ela, sim, numa sim, leitura você vai entender tudo, você vai dominar tudo. sim. Vai com calma. Tem livros que demoram Isso, 100 anos para que vários é. leitores acrescentem camadas, e a gente É. acha que se entendeu tudo até que alguém chegue e dê um entendimento novo. Exatamente. Não É, precisa ser uma leitura completamente despretensiosa e sem nenhuma ambição de se compreender o mínimo, mas tudo é muita coisa. não dá. É muito raro, né? E lê muitas vezes, né?
ler muitas vezes, né? Voltar depois de um tempo para amadurecer aquelas ideias que teve antes, tal. Outro dia, outro dia, outro dia, anteontem, eu participei de um debate que na verdade era uma homenagem a um grande, na minha opinião, o maior crítico literário brasileiro, que é o Davi Arrigucci Júnior, e o Davi estava presente, e, e daí a gente foi evocando nesse debate algumas leituras que ele fez de poemas, né? Há uma leitura famosíssima que é. Há algumas leituras famosíssimas do Murilo Mendes, poemas do Murilo Mendes, e há uma muito conhecida que é a leitura que o Davi faz de Áporo, do Drummond e que é, na verdade, uma aula de ler poesia, né? Então, eu acho que, além de não querer esgotar, como você falava, além de ter paciência e ler muitas vezes, porque a cada momento você vai ler de outro jeito, outras coisas vão chamar atenção, tal, ler leitores de poesia, ler a crítica que se faz sobre poesia, né? Então, ler algumas passagens, alguns exercícios de crítica que o Davi Arrigucci escreveu, que o João Alexandre Barbosa escreveu, porque daí você também vai vendo, né? O Wes Capaldi dizia que a gente começa a escrever poesia imitando outros poetas, e é verdade, né? Mas a gente também começa a ler poesia imitando outros leitores de poesia, né? Vendo como determinados elementos podem chamar atenção. No caso do áporo, por exemplo, a partir do triplo significado da palavra, né? O triplo significado da palavra, que significa áporo, né? Áporo é um inseto, áporo é um impasse, áporo é uma flor, né? Então, como é que essa. Enfim, então lê. E acho que para Borges isso funciona muito bem. Né? Você lê um pouquinho da crítica, nunca antes. Sempre começa pelo texto do próprio autor. Nunca lê crítica, isso eu acho que é uma faz a sua leitura, depois você volta, daí você dá uma olhadinha na crítica, você volta e relê muitas vezes. Bom, e o Borges ensaísta? Você sabe, Rodrigo, o Borges ensaísta, bom, primeiro ele tem muitas faces, porque há ensaios que se misturam com a ficção, né? E daí as coisas se embananam um pouco. Mas esses livros que você citou, não é? O Borges Oral, Sete Noites, né? São livros extraordinários. Tem um volume que não está traduzido no Brasil, que se chama Borges Professor, que foi editado póstumamente, com aulas dele na Universidade de Buenos Aires. Mas para quem quer conhecer o Borges ensaísta, conferencista, né? Esses dois volumes que você citou, eu acho que são os mais legais, Borges Oral e Sete Noites, que na verdade são aulas que ele deu, né? São cursos que ele deu. E hoje em dia tem uma coisa absolutamente fascinante, que é trazer à tona um volume muito grande de conferências e de cursos que ele deu principalmente da metade da década de 50 até a metade da década perdão, da metade da década de 40 até a metade da década de 50. Depois ele continua. Mas nesse período ele tava desempregado, né? Porque ele tinha sido demitido do posto que ele exercia em 46, ele foi demitido do posto que ele exercia numa biblioteca pequena de Buenos Aires. E, ao contrário do que as pessoas pensam, Borges não tem dinheiro, Borges não é rico, mas Borges é um cara de classe média. Então ele precisava trabalhar. E daí ele dá uma infinidade de conferências e de cursos. Ele chega a dar, hoje se levanta esse material, ele chega a dar mais de 100 conferências em alguns anos. Significa que a cada 3 dias, ele dava 2, 3 dias, ele dava uma conferência. E daí, em vários lugares diferentes. Mas em alguns lugares, como o Centro de Estudos Superiores de Buenos Aires, que era um espaço muito, muito interessante de cursos livres, né? Ah, eles fazem umas pesquisas entre os interessados. Quer ter um curso sobre quê? E daí, chega lá, quer ter um curso sobre Flaubert, quer ter um curso sobre Kafka, quer ter um curso sobre o diabo. E daí ele prepara muito minuciosamente. E esses materiais, esses manuscritos chegaram até nós. E eles vêm sendo estudados. Acabou de sair, acabou mesmo. Foi na semana passada.
Acabou de sair, publicado pelo Borges Center, que é vinculado à Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e é dirigido pelo Daniel Balderston, certamente é o sujeito que hoje mais entende Borges no mundo. Acabou de sair um volume de cursos e conferências com os manuscritos, no mesmo modelo desses volumes aqui, que também foram publicados, também foram organizados pelo Daniel Balderston e foram publicados pela Universidade de Pittsburgh, em que se mostram, eu acho difícil que dê para ver, mas se Explica o que mostram que de é, que porque depois o pessoal não vai poder ver, eles só vão nos ouvir. Então, é verdade, é verdade, é verdade. Desculpe. imagina. São os manuscritos, não é? São os manuscritos de Borges, lógico, uma edição facsimilar, né? Os manuscritos de Borges e de que forma ele ia comentando e acrescentando sempre nas margens. Ele usava sempre nas margens, né? Aquela ideia de marginália, que é muito bonito. Sempre nas margens, ele punha as referências bibliográficas dele. E esse material é um material extraordinário. Você tem, por exemplo, que quando você pega o ensaísmo do Borges sobre Flaubert, que está reunido nas obras completas, você tem 3 ou 4 ensaios sobre Flaubert. Quando você pega esse material, você tem lá, sei lá, 10 aulas sobre Flaubert, né? Então, isso está sendo editado agora, está sendo organizado, editado agora, e daí a gente vai conhecer muito mais profundamente o Borges ensaísta. E essas aulas, esses cursos que depois viram ensaios, eles são deliciosos, deliciosos, porque tem a entonação oral, então é muito fácil de você acompanhar, porque eles foram pensados para serem falados, né? Esses cursos, essas conferências que estão em Borges oral, aliás, está no título do volume, né? Nos 7 noites, que são, 7 noites, porque são sete noites de conferências. Ele faz aquelas digressões que são muito particulares, né? Então ele começa a falar de um assunto, emenda com outro, emenda com outro. O pessoal que foi aluno dele na Universidade de Buenos Aires diz que as aulas eram assim, que ele chegava, sentava, falava muito baixinho, né? Então as pessoas iam se aproximando da mesa, sentavam meio no chão, no tablado, próximo da mesa para ouvir direito, e ele começava a falar de um assunto e passava para outro, e passava para outro, passava para outro. Quando você achava que ele já tinha perdido totalmente o rumo, ele reconstituía o caminho de volta, explicava por que ele tinha. Uma coisa fascinante. E aquelas ideias, muitas vezes inesperadas, né? Por exemplo, num desses ensaios em que ele fala sobre a narrativa policial, ele começa dizendo assim: a narrativa policial começou com Edgar Poe. E daí ele rapidamente emenda e fala assim: mas Edgar Poe não criou um gênero, ele criou um tipo de leitor, o leitor desconfiado, o sujeito que já na primeira linha está desconfiado, né? Então, assim, o mais importante do que policial é o leitor do policial, porque ele se acostuma àquela atitude de desconfiança. Então essas ideias, não é, que são muito, não é, muito inesperadas, não é? Às vezes são insólitas, né? Ou parecem insólitas, tal. Tem um ensaio famoso aliás, foi uma conferência que ele deu no Centro de Estudo Livres Superiores de Buenos Aires, que eu esteve agora há pouco, que foi criado por um alemão que fugiu da Alemanha nazista e que era um frankfurtiano, né? Um sujeito que tinha as leituras lá da chamada Escola de Frankfurt, que é um texto muito conhecido, talvez seja o ensaio, conferência mais conhecida de Borges, que se chama O Escritor Argentino na Tradição, que ele faz durante o peronismo, 51, que ele faz essa conferência. Há de se ter um certo cuidado, porque essa conferência depois ela foi reunida em edições posteriores ao livro Discussão, que é um livro de 32, um livro de ensaios de 32. E as pessoas às vezes datam essa conferência de 32, mas não é. Ela entrou nesse livro em edições, a partir da década, nas edições de discussão a partir da década de 50. E lá, num dado momento, essa passagem é uma passagem muito conhecida e é muito divertida. Ele fala assim: por que os escritores têm que ter a obrigação de tratar de temas nacionais? Aquela política cultural do peronismo, né? Ele está criticando a política cultural do peronismo. 51, Perón governou de 46 a 55, conferência de 51, bem no meio. Assim, alguém diria a Maomé que ele usa vários exemplos. Alguém diria a Maomé que o Alcorão, que o Corão não é um texto árabe porque não faz referência a camelos?
E daí ele engata isso, não? É um argumento totalmente insólito. Ele fala assim: dias atrás eu li no livro Declínio e Queda do Império Romano de Edward Gibbon, eu li a observação de que não há menção a camelos no Alcorão. Eu creio que se houvesse alguma dúvida de que o Corão era um livro árabe, essa ausência de camelos bastaria para provar que é. O que faria um falsário, um turista, um nacionalista? Prodigaria em camelos, caravanas de camelos a cada página. Para Maomé, camelo é um dado da natureza, não tinha por que ser especialmente árabe. Então, é possível ser árabe sem camelos. E daí ele continua nessas coisas. Então, é um exemplo totalmente sólido e é um exemplo, é uma mentira, que está cheio de referência a camelo no Alcorão. E a passagem do Gibbon que ele cita, na verdade, é uma nota de rodapé em que o Gibbon declina e queda do Império Romano. O Gibbon observa que, curiosamente, não há menção no Corão à ingestão de carne de camelo, quando o pessoal comia. Ah, não tem nada a ver com não ter camelo no Corão, mas não tem nenhuma importância, né? Então, você veja, esse tipo de caminho de leitura, de caminho de análise, ele é sempre fascinante porque faz com que as pessoas entrem naquele jogo dele e sigam o raciocínio, né? Então, acho que hoje, da mesma forma, eu dizia agora há pouco, como o Borges Poeta vem sendo recuperado já faz alguns anos e se lhe dá atualmente um estatuto de importância equivalente ao do Borges contista, também o Borges ensaísta e conferencista vem hoje ganhando muita dimensão. E daí essa também é uma conversa que não acaba mais, porque se a gente for pegar essas conferências, você vê que partes dessas conferências, depois ele faz ligeiras alterações e usa em textos ficcionais, né? Então você vê lá na conferência, né, ele passa uma semana falando, sei lá, de Browning. Daí você vê uma passagem que depois você encontra, você reconhece num texto ficcional escrito na mesma época ou um pouco depois. É isso também que torna muito difícil fazer uma edição crítica de Borges, né? É um projeto, como diz o Daniel Balderston, para daqui a 50 anos. Para começar hoje, está pronto daqui a 50 anos. Até nisso aí o Bolanho foi beber no Borges. É, O Bolanho tem muito exatamente. disso na obra dele, né? Uhum, Mas essa passagem do Borges questionando a exigência de se criar uma cultura nacional e ter elementos nacionais me lembra muito os regulamentos do Prêmio da Biblioteca Nacional de Literatura, que um dos hum, critérios de cada categoria é contribuição à cultura nacional ou alguma coisa assim. E olha que lá eu sei. fico pensando, mas mais do que um livro que seja uma contribuição à cultura nacional, o que que é um livro publicado no Brasil no ano em que estamos vivendo que não contribua para a cultura nacional? É, é, é muito subjetivo, né? É meio como o lance de pênalti, né? O pênalti, Né? aquela meia dúzia de pênaltis que marcaram para o Palmeiras outro dia contra, Foi, contra o Fortaleza. contra o Fortaleza. É isso, porque a princípio, né, a gente está aqui conversando sobre Borges, a gente espera que isso seja uma contribuição para a cultura nacional. Não deixa de ser, né? Mas que bom que você trouxe a questão do Perón, que não dá, até dá, mas eu não vou deixar de conversar sobre Borges sem a gente falar um pouco sobre a pessoa do Borges. O que que a gente faz com essa figura do Borges numa época em que um autor tem tanta importância, o escritor em si, para muita gente, até às vezes mais do que a obra? O Borges, enquanto político, eu costumo dizer do que mais que alguém que apertava a mão do Pinochet ou apoiava a direita na Argentina, ele me parecia essencialmente um palerma político. Mas na hora que eu vejo o racismo do Borges, aí eu não tenho muito argumento a não ser falar, pô, era um grande racista mesmo, principalmente na hora que eu vou ali nos diários do Bioy Casares, por exemplo, e vejo o que eles conversavam e no tom que conversavam. Como que você vê essa figura do Borges, Júlio? As pessoas vivem nos seus tempos, né? As pessoas vivem nos seus tempos. Acho que são duas discussões um pouco diferentes. A questão do racismo, ela está entranhada, né, na história argentina e na classe média e nas elites argentinas. Um racismo que teve vários alvos, que foi contra, foi
assumiu a feição de ser contra os nativos, né, os povos originários, assumiu a feição de ser contra a presença negra na Argentina, que não é tão pequena quanto no senso comum se supõe, né? A ideia da Argentina como país branco é Buenos Aires, na verdade, mais a cidade do que a província. A Argentina não é um país branco na sua feição, e que também é uma forma de racismo se expressou contra os imigrantes que entraram maciçamente, daí brancos europeus, né? Que entraram maciçamente a partir da década, sobretudo de 1880, né? Maciçamente mesmo, né? Para a gente ter ideia, em 1871, a Argentina tem 1.780.000 habitantes. Em 1914, a Argentina tem 7.800.000 habitantes, ou seja, num período de 43 anos, as medições indicam uma quadruplicação da população. Né? E não é que o país viveu uma época especialmente fértil, é que houve uma entrada de imigrantes que é impressionante. Né? A gente tem a maior imigração italiana da América, a maior imigração judaica da América, tirando os Estados Unidos, etc. Né? E isso acirrou bastante naqueles argentinos que se apresentavam como os herdeiros, os fundadores, etc., acirrou bastante o preconceito contra todo mundo que não os espelhasse diretamente. Né? Então, a marca desses preconceitos raciais, assim como preconceitos de outras ordens, né, homofobia, etc., isso está impresso, né, em gerações e gerações. Ah, Hoje é muito claro para nós, felizmente, que esses comportamentos são totalmente errados, têm que ser punidos, são criminosos, né? Mas durante muito tempo, muitas décadas, séculos, né, eles foram comportamentos normalizados. Então, sobre Borges, acho que a resposta é a mesma que a gente pode dar. Aqui no Brasil, é uma polêmica muito grande em relação a Monteiro Lobato, né? São homens do seu tempo. Eu admiro muito aqueles que viveram nesse tempo e que não compartilharam desses pressupostos racistas. Mas a maioria da sociedade naquele momento era assim, né? E felizmente que hoje somos capazes de fazer as críticas. Mas é anacrônico, um anacronismo equívoco, né? Porque tem anacronismos inevitáveis, tem anacronismos agradáveis, tem anacronismos problemáticos. É anacrônico a gente julgar o comportamento de alguém por valores que não são os do seu tempo, né? Ou não são os predominantes do seu tempo, não é a consciência daquele período. O Borges político é um Borges mais complicado, porque é um Borges que passa por muitas metamorfoses, né? Ele gostava de dizer na juventude que ele era anarquista. Na década de 20, ele apoiou o Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen foi presidente da Argentina entre 16 e 22, mas a maior parte desse período ele vivia fora da Argentina, né? Ele voltou em 21, mas logo depois viajou de novo para a Europa, tal coisa, com a família. Mas o Irigoyen se recandidatou à presidência em 1928 e 28 e foi eleito presidente, governou 2 anos e foi derrubado pelo primeiro golpe militar que a Argentina viveu em 30. Mas Borges se engajou na campanha de Irigoyen em 1928. O Irigoyen era membro da UCR, União Cívica Radical, que originalmente, que era naquele momento um partido de classe média, mas foi o primeiro partido na Argentina que chegou à presidência, né? Porque, lógico, tinha um partido socialista, etc., mas que não tinha nenhuma chance eleitoral e nunca teve nenhum cargo importante de comando do Estado argentino. A União Cívica Radical foi o partido que promoveu as primeiras reformas importantes do ponto de vista trabalhista no país. Né? É um partido ambíguo, né? O próprio Irigoyen teve um momento ambíguo, mas os primeiros 3 anos de governo de Irigoyen, entre 16 e 19, eles são marcados. Foi o primeiro presidente argentino a receber líderes sindicais, por exemplo. Né? Então, esse Borges radical é um Borges radical porque a União Cívica é radical, né? Não é que seja um extremista. Esse Borges radical dos anos 20 é um Borges preocupado, sim, com uma reformulação dos modos políticos e do funcionamento social. Depois nós reencontramos Borges
em textos da década de 30 e 40, em que ele é vigorosamente antinazista e antifascista, que na Argentina foi dos escritores que mais abertamente fez a crítica, a denúncia do nazifascismo, tanto em entrevistas, ensaios, quanto na sua obra ficcional. Deutsches Requiem, por exemplo, é um texto de ficção extraordinário, que é uma destruição do ideário nazista. Ah, e depois ele se torna um antiperonista convicto. E você veja, bom, o Perón chega, ele entra na cena política argentina em 43, mas ele chega à presidência em 46. E daí você veja, os dois temas que você levantou confluem, porque grande parte da reação das classes médias e das elites sociais argentinas ao peronismo tinha o duplo sentido. De um lado, era uma reação política, porque se supunha que se supunha não, isso acontecia, né? Se temia uma abertura do Estado argentino aos interesses, às reivindicações dos setores operários, e por outro lado é um preconceito racial, não em relação ao próprio Perón, obviamente, mas em relação a grande parte dos apoiadores do Perón. Grande parte do apoio de Perón vem da província de Buenos Aires, nunca da cidade, né? Perón nunca teve, sempre enfrentou a oposição da cidade de Buenos Aires, mas da província de Buenos Aires e das áreas rurais e, sobretudo, grupos sociais e populacionais não brancos, né? Não brancos. Então, a reação ao peronismo é uma reação contra as políticas públicas do peronismo e é uma reação também contra a ascensão social de grupos não brancos, setores da sociedade não brancos. Tem outras questões na reação ao peronismo, claro. A crítica ao discurso que nos anos 60 vamos chamar de populista, tem outras coisas. Então, aí as coisas confrontam. E daí ele foi profundamente antiperonista e sempre criticou o peronismo e comeu o pão que o diabo amassou por causa disso, né? Perdeu o emprego, a mãe foi presa, a irmã foi presa, enfim, ele viveu anos muito difíceis entre 46 e 55 no primeiro período do Perón. Quando o Perón é derrubado em 55, daí ele é celebrado porque ele talvez tenha sido o intelectual que mais claramente se opôs, de grande prestígio à época, que mais claramente se opôs ao Perón, tanto que em 55, quando o Perón é derrubado, ele é indicado para o cargo de diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Biblioteca Mariano Moreno, que está lá. Depois, a partir de 55, a partir da segunda metade da década de 50, a gente quase não vê manifestações políticas de Borges. Elas são raríssimas, raríssimas. E nos anos 60, quase nada. Tem várias explicações possíveis para isso. A primeira delas, e que muita gente levanta, que é o período da cegueira, né? Em 55 é quando ele nunca se tornou 100% cego, mas ele já não conseguia mais viver sozinho, não conseguia mais se locomover sozinho, ler, etc. O, então, isso isso afasta bastante do. Lógico, tem uma opção dele também, né, em se afastar disso. E cada vez mais ele emerge nas questões literárias. O Emílio Rodrigues Monegal, que eu citei no começo dessa conversa, crítico uruguaio, ele dizia que Borges gostava de brincar de velhinho terrível, né? Vieillard terrível, né? Fazendo um trocadilho, né? Ah, quando perguntavam a ele qualquer coisa que não tivesse a ver com literatura, ou com os assuntos pelos quais ele se interessava, né? Numismática anglo-saxônica, aquelas coisas assim. Ele falava, diz o Emílio Rodrigues Monegal, a primeira batatada que lhe ocorria, construindo essa imagem que você descreveu como o Palermo político, não é um idiota político, não é um idiota político, e que prosseguiu. Agora, prosseguiu nos anos 70. Agora, há também quem diga que essa guinada conservadora de Borges, nos anos, depois da cegueira, depois de 55,
essa guinada política de Borges teve muito a ver também com a influência de Dona Leonor, a mãe dele, que era uma pessoa politicamente muito conservadora, muito conservadora. Tanto que ele se inscreveu no Partido Conservador Argentino, que não tinha nenhuma expressão política, nessa altura do campeonato, foi importante lá no começo do século XX. Mas nada, ele se inscreveu no Partido Conservador, nunca fez nada pelo Partido Conservador, mas se inscreveu no Partido Conservador Argentino. Dona Leonor sempre foi muito ligada ao Partido Conservador. E, diante das ditaduras militares, a postura foi essa postura medonha, né? Ele aceitou ser recebido pelo Pinochet, apertou a mão do Pinochet, tal coisa, ditador do Chile. Ele, e daí eu vou fazer uma provocação. Ele aceitou participar de um almoço com Rafael Videla, ditador argentino, né? Elogiou o Videla, tal. Qual é a provocação? As pessoas esquecem que a esse almoço com o Videla, Borges não foi o único escritor a comparecer. Compareceu um escritor que costuma ser sempre tratado e que fez o mesmo beijamão no Videla que o Borges fez, que costuma ser tratado como um defensor das liberdades e tal, que foi Ernesto Sábato. Sábato almoçou junto com o Borges e com o Videla. As pessoas esquecem que Sábato também estava. Mas enfim, mas daí ele falou esse monte de bobagem. Se a gente for tentar explicar essas bobagens, que a Igor não tem justificação, né? Mas a gente pode tentar explicar. Ele dizia que o golpe de 73 na Argentina, perdão, o golpe de 76 na Argentina, 73 foi no Chile e no Uruguai. O golpe de 76 na Argentina derrubou o peronismo. De fato, derrubou o peronismo, né? Perón tinha voltado do exílio em 73, foi reeleito, tomou posse, blá, blá, blá. Morreu em 74 e foi sucedido pela vice-presidente, que também era mulher dele, a Maristela Martínez de Perón, chamada Isabelita Perón. Ah, como é que Maristela vira Isabelita desses mistérios argentinos, mas enfim. Mas então, de fato, o golpe militar de 76 derrubou um governo peronista, e daí eles diziam, qualquer coisa que derrubasse o Perón era melhor que o Perón, né? Perón, os seus seguidores. Bom, claro que não é assim, mas enfim. Mas na prática, ah, acho que ele estava muito afastado mesmo de qualquer. Faltava alguém ali que o fizesse se conectar com as questões políticas e pensar as questões políticas de uma maneira mais profunda. Quem teve esse papel foi Maria Kodama, né? Maria Kodama, sua leitora, ela não gostava que dissessem que ela tinha sido secretária do Borges, ela dizia, nunca fui secretária do Borges, mas tudo indica que houve um período em que ela foi, e que se tornou uma pessoa muito próxima dele, principalmente depois que Dona Leonora Acevedo morreu, e daí, Dona Leonora Acevedo morreu com 99 anos, e daí a Kodama o acompanhou, e o acompanhou muito, né? Acompanhou em viagens, acompanhou, e fez muitas coisas. Não vamos entrar nas críticas podemos, até se quiser, mas enfim, mas não vamos entrar nas críticas que são feitas a Kodama e no fato de que quando ela morreu recentemente, muitas pessoas celebraram. Vamos terminar o Borges na morte do Borges mesmo. Que a Kodama acho que daria um outro episódio, até para a gente discutir Exatamente, é. direito sobre obras. Exato. Também tem isso, né? E a barafunda que virou por ela não ter deixado o testamento, né? Mas enfim. Mas não, mas daí a Maria Kodama podem ser feitas muitas críticas a ela, né? Muitas, 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 muitas. Eu só tive um contato pessoal com ela e ela foi uma pessoa muito agradável, mas enfim, mas em vários sentidos podem ser feitas muitas críticas a ela. Mas ela teve um papel que foi muito importante. Ela foi a pessoa que abriu é um trocadilho cruel, né? Mas abriu os olhos de Borges para a questão política, né? Então, Kodama o levou a conversar com as mães de Maio. Ela o levou, ela, né, fez ele conversar. E daí, em vários momentos, ele diz que se arrependeu daquilo que ele havia dito, de várias coisas que ele havia dito. Então, na verdade, assim, a pensar o Borges político, que é algo muito complexo, porque tem muitas fases e muitas faces. Agora, a gente sempre lembra, porque, lógico, é algo terrível, né? Isso, elogiar esses ditadores, no momento em que o Chile, em que a Argentina, bom, também o Uruguai, também o Brasil, claro, mas viviam o terror de Estado absoluto, né?
E a voz dele tem um peso muito grande, tinha um peso muito grande. Tanto que houve um período em que alguns pensadores, críticos argentinos, ah, recomendavam que não se lesse Borges como uma espécie de, de, de reação, né? De ato simbólico, ante essas declarações horríveis. Mas o Borges político é mais complicado do que vamos dizer, 15 anos em que ele falou essa bobajada. Não ler Borges também é um direito soberano de todo leitor, mas quem perde é esse mesmo leitor ao não ler Borges, né? Claro, claro, né? É. A gente sempre pode optar por não ler qualquer coisa, né? Azar nosso, né? Júlio Pimentel Pinto, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Sempre um prazer falar com você. Sigo, né? Sigo o podcast, adoro tal coisa. E vida longa a ele. E muito obrigado pelo convite e pela conversa. Por hoje é isso aí, pessoal. Indiquem o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão, boas festas e até o ano que vem.